Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com excelentes notícias do nosso clube de regatas do Flamengo, depois desse título maravilhoso, né? Temos que comemorar sim o título da Taça Guanabara, tá? Flamengo campeão. Quando o Flamengo não ganha, vale e vale muito, não é verdade? Bom, mas a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre novos reforços que devem chegar no Flamengo. Além de Léo Ortiz, que ontem foi confirmado a chegada de Léo Ortiz pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, inclusive ele até falou o que falta nesse exato momento para o Flamengo anunciar de forma oficial. O vice-presidente de futebol Marcos Braz também deixou claro que não vai parar em Léo Ortiz. Existem negociações e novos reforços devem chegarem ao mais querido do Brasil. O presidente Rodolfo Landim falou sobre a situação de Gabigol, né? E cravou que ele é que é o presidente, ele é quem vai decidir o futuro de Gabriel Barbosa. Gabriel Barbosa, que ontem não entrou em campo, mas por conta de uma lesão. O Rodolfo Landim até falou sobre isso, né? Eu vou falar sobre a situação aqui para vocês, trazer todos os detalhes para você, o que está acontecendo nesse exato momento. Vamos falar também sobre a situação envolvendo, tá, Fabrício Bruno. Fabrício Bruno aí, que foi constatada a lesão no nosso zagueiraço, e sem contar com a forma que o elenco vem jogando, principalmente no meio de campo do nosso Mengão queridão, né? Depois da chegada de Nicolás de la Cruz e Matias Vinha, já tínhamos o Arrascaeta e também o Varela. O Varela não vinha, né, tão bem depois da chegada do Tite. O Varela aí realmente dando a volta por cima. E os uruguaios no Flamengo estão arrebentando, vamos ser sinceros, né? Estão arrebentando. A gente vai falar sobre isso, mas antes de trazer essas informações, deixa eu convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marotaço nesse vídeo, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Vamos que vamos, um ótimo domingo para todos, né? Hora de almoço, né? Bom almoço para todos. Vamos para as informações do nosso Mengão queridão, já começando falando sobre Fabrício Bruno, porque ontem, né, em uma dividida, né, uma bola aérea, o Fabrício Bruno acabou se chocando ali, né, e fraturou o nariz. De acordo com o GE, os exames realizados apontaram uma fratura no nariz do Fabrício Bruno. O zagueiro foi substituído no intervalo após um choque aéreo. O tempo de recuperação ainda não foi definido, porém, o atleta poderá usar máscara de proteção. Ou seja, né, o Fabrício Bruno pode entrar em campo sim, mas também precisa ter uma recuperação. Vamos ser sinceros, precisa se recuperar. Porque mesmo que tenha uma proteção, acaba ali uma hora e outra, acabando de tomar uma bolada ali, pode acabar também prejudicando mais ainda o Fabrício Bruno, que foi constatada essa lesão. Mas vamos ver o que deve acontecer. Tem a chegada de Léo Ortiz, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Mas o Flamengo, esse Flamengo começou 2024 de forma avassaladora. As imprensas aí, principalmente os antes, agora estão se rendendo ao mais querido Brasil, né? Inclusive lá na redação Sport TV, os comentaristas comentando: Flamengo é o melhor elenco, não só do Brasil, mas sim da América do Sul. E isto tem tudo a ver com o trabalho do técnico Tite, né? Os caras daí realmente elogiando bastante o Tite, mas depois da chegada de Nicolás de la Cruz, esse meio de campo do Flamengo, que já era, né, um meio de campo bastante, né, pode dizer assim, né, animador, bom de se ver jogar, né? Já que essa troca de bola de Arrascaeta, Eric Pugai, com a chegada de Nicolás de la Cruz, principalmente depois que o Tite começou a utilizar o Nicolás de la Cruz como segundo volante, que é a posição dele, hein? É a posição de origem dele. Ele se sente muito bem ali, né? E a gente vê, eu estava aqui analisando aqui a foto de Varela, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta e Matias Vinha. Mano, os uruguaios no Flamengo realmente aí estão demais. Inclusive o Varela, que não vinha tão bem antes da chegada de Tite, agora ganhou uma sequência titular e vem jogando muito bem. O lateral direito Guilherme Varela, Flamengo aí muito bem nessa temporada, início de temporada, né? Por isso que o Flamengo precisa abrir o olho, porque tem Copa América, com esses desfalques. Se a gente colocar aqui só, né, esses 4 jogadores que vão desfalcar o Flamengo, que são convocados, sem sombra de dúvidas, são convocados e são, né, jogadores de carteirinha carimbadas na seleção uruguaia.
Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Varela e Matias Vinha. Então assim, só esses jogadores saindo já é um grande desfalque, né? Ainda tem o Eric Pulgar, né? E alguns jogadores do Flamengo. Nessa convocação, o Dorival só convocou o Ayrton Lucas. Mas vale lembrar que essa convocação é para os amistosos agora de março, tá? Não é para a Copa América ainda. Então vamos ver o que deve acontecer. E provavelmente ainda não saiu a convocação da seleção uruguaia, mas provavelmente o quarteto uruguaio do Flamengo vai ser convocado. Bom, falando sobre ainda o título de ontem, né? Vejo muita gente falando, o título da Taça Guanabara, estão comemorando a Taça Guanabara, sim, comemorando sim. Quando o Flamengo não ganha, vale para todo mundo, é título, inclusive o Vene Casagrande aqui, né, deixa um trechozinho aqui, bastante, posso dizer assim, para abrir a mente do torcedor no ano passado. Ele falou o seguinte: não vale nada, mas o ano passado, quando o Flamengo perdeu, a Taça Guanabara entrou na conta de título perdido. Tem troféu? Então vale. Tem que comemorar sim. E gritar: é campeão. Disse aí o Vene Casagrande. E é isso aí, nação. Tem que comemorar mesmo, tem que comemorar. Tá? O Rodolfo Landim também falou sobre esse início de ano do Flamengo. E ele falou o seguinte: esse ano começou um pouco antes do ano passado, com a chegada do Tite. Ele conhece o elenco, fez a avaliação do plantel e das contratações que precisaríamos fazer. O mais legal é ver o time jogando muito bem. Merecemos essa vitória. Jogamos melhor esse campeonato. O título é merecido. Isso mostra o comportamento que o time terá até o final do ano. É o que eu falei. As palavras do Landim, ontem eu falei no primeiro vídeo aqui que eu trouxe aqui para vocês, né, no primeiro vídeo depois da partida pós-jogo, do pós-jogo, que eu falei para vocês. É um título que ninguém, né, acha que não vale nada, mas vale muita coisa, principalmente para o começo do ano. E esse título vai mostrar realmente, né, o final do ano. A gente vai ver lá no final do ano como foi a temporada do Flamengo, porque é um título que dá ânimo, a gente vê os jogadores tudo animados aí, e vem aí agora as semifinais de Campeonato Carioca, depois gente Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, e vamos com os pés no chão e muita humildade em busca desses títulos, sim, com certeza. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, também falou sobre a situação envolvendo o Gabigol. Ele foi perguntado aí sobre a permanência do Gabigol, e ele, de forma direta, o mandatário rubro-negro cravou que o camisa 10 seguirá no Flamengo. Ele falou o seguinte: teve uma pequena lesão em relação ao jogo, que ele não entrou no jogo ontem, né? Por isso que não jogou contra o Madureira, ele e o Wesley, mas já deve estar perfeitamente disponível. É jogador do Flamengo até o fim do ano. Disse Landim. Antes de completar, ele falou o seguinte: eu sou presidente do Flamengo. Ele não vai sair do Flamengo. A torcida pode ficar tranquila. Disse aí Rodolfo Landim em relação a Gabriel Barbosa, nação. E aí? Será que vem renovação por aí? Será que vem renovação de contrato de Gabigol? Olha só, o Marcos Braz também falou, né, sobre novos reforços. A contratação de Léo Ortiz já está certa, tá? Chegada de Léo Ortiz. O Brasil até comentou sobre a oficialização de Léo Ortiz, porque ainda não foi oficializado pelo Flamengo, porque ainda falta assinar, né? Falta assinatura. Depois da assinatura, o Flamengo vai oficializar a contratação do Léo Ortiz, mas já está tudo acertado. O vice-presidente de futebol destacou esse ponto aí. Outro ponto é que a chegada de Léo Ortiz está prevista para a próxima terça-feira, tá? Terça-feira, Léo Ortiz chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O Marcos Braz também, ele confirmou possibilidade de mais reforços no Flamengo. A gente sabe que o Tite vem conversando com a diretoria, com o departamento de futebol, e pretende ainda reforçar o ataque, mais precisamente pela ponta direita, mais um jogador de meio de campo, e não descarta a contratação também de mais um volante. Um volante é um jogador de meio de campo, mais um volante e também mais um jogador de meio de campo avançado ali, ou seja, um substituto de Arrascaeta, porque até agora o Flamengo não contratou o substituto de Arrascaeta. Então não deve parar em Léo Ortiz. Vem mais contratações por aí. Eu não sei se nessa janela de transferência vai dar tempo para o Flamengo contratar novos reforços, mas sim, a janela do meio do ano daqui a pouco está despontando novamente aí, e o Flamengo vai realmente com tudo. E a gente sabe que a janela do meio do ano, em
todo ano o Flamengo, a janela do meio do ano é a janela mais forte que o Flamengo faz aí em todas as contratações. Então essa janela de janeiro agora, essa primeira agora que o Flamengo contratou Nicolás de la Cruz, o Flamengo contratou Matias Vinha e agora fechado com Léo Ortiz, é surpresa, porque o Flamengo não costuma fazer essas contratações. O Flamengo pega apenas rebaba, empréstimo aqui, jogadores com tempo de contrato se encerrando, mas esse ano o Flamengo fez diferente. O Flamengo fez 3 contratações, e olha, 3 baitas contratações, e vem mais por aí. Garante o vice-presidente de futebol Marcos Braz. A gente vai seguir focado com tudo, a qualquer momento a gente volta com mais informações do nosso Mengão Queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.